Irmãos, vocês gostam de surpresas na vida de vocês? Depende, né? Depende. Eu não gosto de surpresa nenhuma. Eu gosto de saber das coisas. Saber como as coisas vão acontecer, né? Diferente ali, a minha esposa ama surpresas. Sabemos que, mesmo quem gosta de surpresas, algumas coisas não quer ter a surpresa, né? Em algumas coisas da vida, você quer ter certeza, né? Você pode gostar de surpresa, mas você não quer chegar amanhã, abrir a geladeira e não ter nada para comer, né? Vemos agora aí um incidente no sul do Brasil. Ninguém quer acordar e abrir sua porta da casa e se deparar com uma enchente. Ou ninguém quer, por exemplo, dos meus pais, de um dia para o outro, começar a passar mal e não conseguir levantar, né? Certas coisas nós queremos ter a certeza de estar saudáveis, ter a saudade de ter a certeza de não passar necessidade. Algumas coisas exigem, né? Isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta algumas certezas que nós podemos ter. E particularmente essas certezas me trazem um conforto. Para mim que não gosta de surpresa nenhuma, ela me dá algumas confianças, algumas coisas que nós sabemos que simplesmente não tem risco nenhum de não ser. Algumas nem são tão boas assim, mas para todas as coisas que Deus nos dá de certeza ruins, Ele nos dá também a solução. E nós vamos ver um pouquinho disso essa noite. A primeira certeza que nós podemos ter está lá em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, de 10 a 20, ele nos dá uma certeza não tão boa assim, não tão agradável para nós, né? Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos olhos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a primeira certeza que Deus nos dá na palavra dele é de que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Mas o que isso afeta
a cada um de nós. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Nós aqui hoje estamos em um culto basicamente entre convertidos, entre membros da igreja. E aí a gente se pergunta, no que isso aplica para nós? Ok, eu posso pregar para uma pessoa lá fora e falar, você é um pecador, você precisa de arrependimento, você precisa de Deus na sua vida. Mas e para nós? Qual é o efeito de sabermos que todos nós somos pecadores? Irmãos, nós somos convertidos. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores. Nós viemos dessa natureza que nós acabamos de ler aqui. Nós somos isso. E algo que a gente tem que ter em mente é justamente nós olharmos para o nosso próximo, para os nossos irmãos e para nós mesmos e sabermos que nós somos pecadores. Às vezes nós criamos expectativas sobre as pessoas e sobre nós que elas são infundadas. Você pode criar uma expectativa sobre você de que você é uma nova pessoa e você não comete pecados. Eu posso ter na minha mente de que, não, eu sou... Ok, as pessoas lá do mundo, elas precisam transformar a vida delas. Mas eu já conheço a palavra de Deus. Eu posso viver perigosamente. Eu posso me expor ao pecado. Porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que é certo ou o que é errado. Aquela sensação de que nós estamos acostumados a ver os jovenzinhos, né? O jovem, ele começa a crescer e chega uma determinada idade que ele se acha o adulto. Ele se acha o maduro. Ele se acha pronto para enfrentar certas coisas. E a verdade é que todos os adultos em volta sabem que ele não está preparado. Que a hora que ele se expor a certas coisas, ele vai se machucar, ele vai cair. E nós crentes somos a mesma coisa. Nós achamos que nós estamos prontos. Nós criamos uma expectativa sobre nós mesmos, sobre a nossa fé, lá em cima. E esquecemos que nós somos fracos. Que nós caímos quando nós nos expomos aos pecados. Eu lembro que eu tinha uma visão quando eu era jovenzinho. Eu já não sou mais tão jovem assim. Essa semana eu fiquei mais velho ainda. De que quando eu tivesse uma determinada idade, eu seria totalmente adulto, né? Aquela velha visão de que o meu pai, na época, com seus 40 e tantos, eu achava ele um velho. E eu imaginava que eu, com uns 18 anos, eu era um adulto. Eu seria um adulto, né? Eu ainda não tinha. E aí você chega naquela idade e você vê, eu ainda sou imaturo. Algumas coisas acontecem na sua vida que você enxerga, né? Não, eu ainda sou fraco. Mas quando eu tiver 21, eu acho que eu vou estar maduro, hein? Mas não aconteceu ainda. Aí eu fiz 23 e casei. Pensei, agora eu sou adulto, hein? Ainda não. E a verdade é que já passaram mais 10 anos desde então. E eu acho que eu ainda sou fraco como eu era quando eu me batizei. Porque eu imaginei que com 18 eu seria uma pessoa tão madura. A expectativa que eu tinha sobre mim mesmo, sobre o que eu viria a ser, não condiz com a realidade. Hoje eu ainda não sou preparado como eu imaginei que eu seria. Será que você está criando uma expectativa sobre você que é irreal? Será que você já está se achando forte o suficiente para a vida, para as coisas, para a dificuldade?
Será que você se acha superior aos outros? Isso pode estar acontecendo com você. É natural que muitas vezes acontece. Nós precisamos estar recebendo sempre o puxão de orelha para lembrar: eu não sou nada. E quando nós lemos a palavra de Deus, é isso que ela nos alerta, né? Se nós lembrarmos de Pedro, Pedro era uma pessoa forte na palavra de Deus. Jesus chamou ele pessoalmente. Jesus ensinou ele pessoalmente durante anos. Ele era um braço direito de Cristo. Ele disse certas coisas e Cristo elogiou. Bom servo. E aí ele achou que ele era realmente superior, que ele era forte o suficiente, a ponto de duvidar que ele negaria Cristo. Cristo mostrou para ele que ele era fraco. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco o tempo todo. Medita na palavra de Deus, que ela vai o tempo todo apontar seus pecados, seus erros, a sua fraqueza. Outra coisa é a nossa expectativa para com os outros. Você cria expectativa pelos outros? Às vezes nós criamos e nós nos decepcionamos. Nós temos que saber que nós estamos lidando com pessoas pecadoras. No lar, em casa, eu preciso saber que a minha esposa, ela é uma pecadora. Será que eu não estou abusando da paciência dela muitas vezes? Eu tenho que colaborar para que ela não caia em pecado. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Nós estamos praticamente empurrando nossos irmãos para o pecado, em vez de ajudar. Você tem um pensamento de que seu irmão é fraco? Ele precisa da sua ajuda? Ele precisa da palavra de Deus? Ele precisa da oração sua? Quão preocupado com o nosso irmão nós estamos? Principalmente com a saúde espiritual deles. Nossos irmãos, a nossa igreja, ela precisa da ajuda nossa. Às vezes nós depositamos, né, toda a saúde espiritual da igreja nas mãos do pastor. Nós estamos confiando que o nosso pastor não vai ter problemas? Tá aí a prova, 2 semanas que o nosso pastor não consegue ajudar ninguém. Que ele não consegue vir à igreja. Que ele não consegue estar perto. Que ele não consegue pregar a palavra de Deus. Nós estamos confiando que ele vai sustentar a saúde espiritual da igreja sozinho? Ou será que nós estamos agindo de forma a ajudar isso? Uma certeza que essa passagem nos dá é que o homem, ele busca fazer o mal. Você duvida disso? Que o homem busca fazer o mal? Muitas vezes, né? A gente viu agora, voltando a falar do incidente no Rio Grande do Sul, nós vemos pessoas se movendo em boa ação, né? Nós mesmos ajudamos, começamos a incentivar e nós ficamos espantados com a quantidade de gente que se dispõe a ajudar, que a gente percebe um esforço em querer ajudar. E aí nós muitas vezes somos levados a pensar: nossa, será que o ser humano é tão mau assim? Eu tô vendo pessoas boas no mundo. Olha como ela doa coisas. Olha como ela tá preocupada com as pessoas. Vai um dia lá no Rio Grande do Sul e você vai descobrir que na verdade não é assim. Porque em meio a desgraças você vê o quê? Nós já vimos ladrões, estrupadores, malfeitores, gente que está tentando tirar vantagem, gente que está fazendo publicidade em cima do negócio, da desgraça dos outros, gente que não está preocupada com as necessidades do outro e está querendo pegar tudo para ela. E esse é o cenário que se repete em todas as situações de calamidade que nós passamos.
Foi assim na pandemia, não foi? Olha como o ser humano é bom. Na pandemia o pessoal estava roubando todos os papéis higiênicos. Gente, é o cúmulo do egoísmo de uma pessoa. O ser humano ele busca fazer o mal. Essa é a natureza do homem. O homem é egoísta, ele pensa nele. E muitas vezes a boa ação dele é porque ele está querendo ter uma consciência limpa. Ou simplesmente, ok, por essa causa ele se interessa. Mas por outro lado ele faz coisas que não condiz. Você pode estar ajudando, mandando ajuda a pessoas necessitadas lá, e a pessoa que está na sua rua passando necessidade você ignora. Ou você simplesmente não está nem interessado em pregar o evangelho para ela para tentar salvar a alma dela. Quando um crente faz isso, ele está sendo egoísta. A minha alma já está salva. E a do próximo? Cuidado para que você também não esteja agindo dessa forma. Você se comover com algumas coisas não é um sinal de bondade sua. Simplesmente aquilo te deixou constrangido. Mas não é um sinal de bondade. Outra certeza que a passagem nos dá aqui, no final dela, é de que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos maus. Todos nós estamos perdidos por nós mesmos. Por isso o versículo 20 diz: porque por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você não se acha tão mal assim? Olha a palavra de Deus que você vai ver que você ainda é mau. Qualquer pessoa é má quando você compara com a palavra de Deus, com o que ela diz para nós sermos. Em Atos capítulo 5. Atos 5, de 1 a 10, passagem bem conhecida também, diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste em seu desígnio? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta,
e a sepultaram junto do seu marido. Uma certeza que essa passagem nos dá, assim como outras, é de que Deus vê tudo. Nós vimos antes que todos somos pecadores. E agora nós vemos que Deus sabe que todos nós somos pecadores. Ele conhece o pecado de cada um de nós. Esse casal era da igreja. Eles estavam naquele meio. Eles estavam ali doando uma grande quantia de dinheiro. Não devia ser pouco, não fala aqui o valor. Mas a ponto deles falarem que as terras valiam aquilo, que eles venderam por aquilo, por mais que eles falassem que venderam barato, a gente sabe que não é um valor tão barato assim. Eles estavam abrindo mão de algo grande. Mas eles estavam escondendo um pecado. Eles quiseram parecer ser uma coisa que eles não eram. Eles quiseram parecer melhores do que eles eram. Ser elogiados, ser igualados a outras pessoas que estavam fazendo isso também. Não será que o que nós estamos fazendo para Deus tem sido de um coração sincero? Porque lembre-se que Deus está vendo o seu coração. Ele sabe se você está fazendo com sinceridade. Será que você está vindo à igreja só para que as pessoas vejam que você está vindo à igreja e assim o pastor não vai pegar no meu pé porque o meu nome vai estar lá anotado que eu fui no culto? Ou o pastor vai ver que eu fui no culto? Ou será que eu estou indo no culto porque eu quero estar no culto? Será que eu tento parecer crente ou eu sou crente? Ananias e Safira estavam querendo parecer bonzinhos, quando na verdade eles estavam mentindo para Deus. Será que nós não estamos mentindo para Deus também com a nossa atitude? Será que nós não estamos dando tudo o que podemos para Deus? E nós mentimos às vezes para nós mesmos, afirmando que nós estamos dando tudo? Não é, isso é o máximo que eu consigo para Deus. Estou falando nem de dinheiro. O máximo que eu posso de empenho na palavra de Deus é isso. Porque eu não tenho tempo, eu estou esgotado. Mas será que para o seu lazer você não consegue um tempinho? Será que para as coisas que te interessam você não consegue um pouquinho de energia a mais? Um tempinho, um esforço. Mas para Deus nós encurtamos a nossa mão. Eu vejo os irmãos, o pastor tem o dom para trazer a palavra de Deus, instruído, conhecedor da palavra de Deus. Eu não sou suficiente para isso, eu não consigo me desenvolver nisso. Será? Ou será que a gente não está tentando? Você está tentando fazer algo por Deus? Deus enxerga todos os nossos pecados. Quando nós somos displicentes na nossa vida, quando nós nos expomos aos pecados por preguiça, por má vontade, por não estar nem aí para a palavra de Deus, Ele sabe. Não minta para você mesmo. Será que nós estamos tentando ao Espírito Santo, como diz aqui, como Pedro disse a Safira? Nós estamos brincando com Deus? Você tem tanta certeza assim que Deus não vai tirar mais a sua vida instantaneamente por causa do seu pecado? Saiba que nossas vidas estão nas mãos de Deus ainda. Se Ele quiser te punir hoje, Ele pune. Agradeça que Deus é misericordioso, porque senão todos nós já estávamos
aos pés dos moços para levar os corpos para o sepulcro. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 15. Ele diz assim: depois, havendo a concupiscência, que é a vontade da carne, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Pecado gera a morte. E nós acabamos de ver que todos somos pecadores. Logo, todos nós estamos mortos. Uma dedução nada difícil de se fazer. Pode ser que Deus não tire a nossa vida no momento, aqui, né? Na igreja. Deus dá a revelação ao irmão que está aqui na frente. Você cometeu tal pecado e você cai morto. Como aconteceu aqui com Ananias e Safira. Mas a verdade é que a sua morte vai chegar. Não tenha dúvida nenhuma disso. O ser humano, ele vive ignorando isso. Né? Nós vivemos ignorando o fato de que nós vamos morrer. É um exercício mental que toda pessoa faz. Ela ignora o risco. Algumas pessoas ignoram melhor, né? Conseguem fazer algumas coisas que, obviamente, a gente fala, meu, essa pessoa sabe que ela vai morrer qualquer hora fazendo isso? E ela continua fazendo. Pode ser fazendo uma coisa radical, né? Nós vemos, hoje em dia já se melhorou bastante, mas no automobilismo, aquele piloto sabe que se acontecer alguma coisa com aquele carro ou se ele errar, ele morre? O piloto não trabalha com isso. Ele não fica pensando nisso. Senão ele não acelera o carro. Para ele continuar tocando a vida dele. Aquilo que ele gosta de fazer. A pessoa só faz aquilo porque ela gosta muito. No nosso dia a dia, a gente sabe que alguns alimentos nos matam. Mas a gente ignora o fato porque a gente acha muito gostoso e a gente continua comendo aquilo. Não é assim? A gente é bom em ignorar o fato de que a gente vai morrer. E que a gente está se jogando no precipício. Mas os nossos pecados nos levam à morte, irmãos. Das duas formas. A morte física. A ciência está aí para provar que uma hora o seu corpo não aguenta mais e você morre. Nem que seja de velhice, mas você vai morrer. Uma hora chega. E não se engane. A gente acha que a nossa vida é muito longa. Que a gente tem muito tempo. Mas a cada ano da nossa vida que passa, a gente percebe que não é tanto tempo assim que a gente tem. Passa voando. Passa rápido. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: o que nós estamos fazendo com isso? É um relógio que está passando. E você está gastando cada minuto com o quê? A gente para refletir e a gente fica com vergonha. Pensar todas as coisas que a gente faz. E as coisas que nós deixamos de fazer. A Bíblia, ela nos ensina a remir o nosso tempo. Medite nisso. O que é que você tem feito da sua vida? Porque nós vamos ver outras certezas. Outra certeza está lá em Romanos 3.
Romanos capítulo 3, versículo 23, ele nos diz: porque todos pecaram, como nós vimos no começo, e destituídos estão da glória de Deus. A certeza que nós temos é que a nossa vida, o que nós fazemos, nos leva para longe de Deus. Com as nossas atitudes, nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Ela nos traz a morte espiritual. Outra certeza que nós temos é que todos nós passamos pela morte espiritual. Nós nascemos mortos espiritualmente. Nós precisamos nascer para Deus, para Cristo. E essa é a maior necessidade de todos nós. Nós estamos usando o nosso tempo de vida em prol disso? Em prol a nós sermos, a estarmos fortes espiritualmente, a trazer essa vida espiritual a mais pessoas, a cuidar dessa saúde espiritual do nosso próximo, ajudar verdadeiramente os nossos irmãos a fazer a vontade de Deus? Nós ignoramos isso. Nós ignoramos que nós somos pecadores, ignoramos todos os nossos erros, nossos egoísmos, nossa certeza de morte, e ignoramos que nós somos longe de Deus por nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer que nos leve para perto de Deus. Mas como eu estava dizendo no começo, até agora eu falei de certezas ruins. Mas tem uma certeza que nos traz o conforto em meio a tudo isso, que nos acalma, que está lá em João 3. Passagem extremamente conhecida, mas que a gente precisa ler e fixar em nossas mentes. João 3,16. Não pense isso como um decoreba, reflita sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não tenha o salário de todo esse pecado nosso, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma certeza maior do que tudo que nós podemos ter nessa vida é a do amor de Deus para conosco. Como você sabe que uma pessoa ama alguma coisa? Começa lá o casalzinho, todo apaixonadinho. Ah, tudo bonito, né? Você fica pensando, será que eles se amam de verdade? Você sabe que eles se amam quando acontecem coisas. Passa alguma dificuldade e, de repente, o rapazinho precisa fazer um sacrifício pela moça. Aí ele faz. Ele abre mão daquilo que ele realmente gostava, de algo extremamente valioso para ele. Aí você fala, nossa, ele gosta mesmo dela, hein? Olha, ele abriu mão daquilo que ele sempre gostou. Impressionante. Uma demonstração de amor. Demonstração de amor não é o dar um pacote de comida que está sobrando para uma pessoa que está passando necessidade. Não é o dar uma roupa velha minha para uma pessoa. Isso não é uma prova de amor. Eu estou repassando algo.
Eu posso chamar isso de humanidade. Eu não sou tão frio assim. Mas isso não prova que eu amo a pessoa. A não ser que você tenha que abrir mão de tudo que você tem por aquela pessoa que você faz. Deus abriu mão da coisa mais preciosa que ele tem. O filho dele. O filho perfeito. Deus. Ok, isso prova que ele realmente ama. A passagem de Lucas 23, aqui pertinho, ela nos fala um pouquinho mais desse amor. Porque ela vai nos mostrar aqui, do versículo Lucas 23, do versículo 35 a 37, ele descreve um pouco disso, porque ele diz: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, de Cristo, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Como eu disse, você ainda tem alguma dúvida da maldade do ser humano? Olha essa cena. Vamos por um lado, por um instante, deixar de até de pensar que ali na cruz era Cristo. Imagina que é um ser humano qualquer. Você não acharia o cúmulo uma pessoa estar zombando de uma pessoa que está morrendo? É o cúmulo. Por mais que ela tenha cometido um crime, você não zomba de uma pessoa que está morrendo. Oferecer vinagre para uma pessoa que está morrendo de sede. Fazer maldade. Cutucar a ferida de alguém. É a certeza de maldade. Mas enquanto isso, o versículo 34 diz o que Jesus fazia enquanto isso. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em meio a tanta maldade do ser humano, Cristo estava perdoando, intercedendo pelas pessoas. Nós podemos confiar nessa intercessão de Cristo. Se em um momento desse de angústia dele, a preocupação de Cristo era interceder pelos pecadores, você tem dúvida que ele pode interceder por nós? Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Ele fez a maior demonstração de amor possível. E aqui ainda nessa passagem, nós vemos na continuação dela, versículo 37 em diante, ele diz: e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, repreendiam-no, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando tu na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse malfeitor que entendeu, compreendeu quem era Cristo, ele entendeu que o pecado dele era digno de morte. E o que ele fez foi buscar a intercessão de Cristo. As palavras dele foram: lembra-te de mim, intercede por mim. Ele não tentou chegar por ele mesmo. Ele buscou a Cristo. A verdade é que nós podemos ter uma certeza. Uma certeza de que nós vamos ter 2 destinos ao final desse tempo curto que nós temos de vida. Ou nós estamos no lugar de um malfeitor, ou no do outro. Será que você vai estar no papel do malfeitor, que mesmo sendo crucificado do lado de Cristo, mesmo vendo tudo aquilo, nós estamos vendo toda a palavra de Deus? Será que mesmo assim você não compreende o quão pecador você é? Será que você ainda não compreende que você é digno de morte pelo que você fez? Será que você ainda não compreende que você precisa da intercessão de Cristo para ser salvo? Da misericórdia? Ou será que você está no lado do outro? Que no dia da sua morte estará no paraíso com Cristo. Ou é um, ou é outro. Não tem outra opção. Nós não podemos ignorar esse fato. Porque ao final da nossa vida, você pode ter certeza também que não tem como alterar mais. Para encerrarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Ele diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida,
e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscite. Uma última certeza que nós podemos ter é que depois da morte não tem mais mudança. Esse rico compreendeu as coisas quando ele chegou no inferno. Ele viu que o mendigo estava certo. Reconheceu Abraão. Mas ele não podia mais sair do lugar que ele estava. A condenação dele já estava dada. O mesmo mendigo não poderia fazer mais nada a partir desse momento. O mendigo não poderia mais pregar para ninguém. Ele não pode mais trazer salvação aos familiares daquele rico que morreu e se perdeu. Se nós estamos indo para o caminho de condenação, nós não podemos mudar depois que morrermos. E nós não sabemos quando é esse momento. Nós precisamos nos arrepender e compreender a palavra de Deus enquanto estamos em vida. Se nós somos verdadeiramente convertidos, nós devemos trabalhar para Deus hoje. Porque quando morrermos também não podemos fazer mais nada. A esperança que eu tenho, irmãos, com a mensagem, é de que realmente nós possamos refletir sobre o caminho das nossas vidas, o que nós temos feito com ela. E se nós estamos fazendo o nosso trabalho para Deus enquanto nós estamos em vida.